Vamos iniciar agora mais um Dica de Rap, né? Gente, Dica de Rap, até no dia do meu aniversário de casamento eu fiz, semana passada. Infelizmente não ficou gravado, por isso que eu recomendo que você não deixe para depois. É, Tente assistir ao vivo, acompanhar ao vivo os nossos Dicas de Rap, porque nem sempre a gente consegue deixar gravado, tá? Lembrando que existem muitos conteúdos, tá? No qual nós já trabalhamos aqui no Instagram, gravados. E o que eu queria dizer para vocês, duas coisas. A primeira é, para você que quer buscar conteúdos voltados para representantes de laboratório, segue o nosso canal. Se inscreve no nosso canal do YouTube, que lá tem as lives anteriores. O que nós não deixamos gravados são os eventos. Por exemplo, agora está ocorrendo o workshop Como se tornar um representante de laboratório. Todas essas aulas ficarão disponíveis. A aula 2 foi liberada ontem e as aulas ficarão disponíveis, serão 4 aulas, ficarão disponíveis até segunda, dia 19. Então eu te aconselho fortemente que você não perca, porque é um conteúdo que eu vou muito além até do que as lives, tá? Então acesse aqui o nosso link da bio, tá? Lá tem o botãozinho para te direcionar para o workshop Como se tornar um representante de laboratório. Você coloca o seu e-mail e acessa as aulas. Se você já está inscrito, você já recebe o link direto para o acesso da aula, tá? Via e-mail, ok? Gente, hoje nós vamos abordar, né, sobre estudos científicos para a visitação médica. Por quê? A gente vai debater mais na frente, mas esse é um tema muito importante. Semana passada eu falei sobre alguns termos e conceitos. E para quem assistiu, inclusive eu falei sobre alguns conceitos, inclusive utilizados na apresentação de um estudo científico. E eu percebi que muitas pessoas ficaram com dúvidas em relação a esses termos e conceitos. Então, hoje nós vamos falar de forma mais aprofundada, como você interpretar um estudo científico, como colocar esse estudo na construção do material para quem elabora material de visitação. Eu sei que aqui tem alguns farmacêuticos. Como abordar o prescritor, o que falar para o prescritor em relação a determinados estudos científicos, em que momento falar, como você vai buscar esses estudos científicos para dar um embasamento na sua visitação, tá? Estudos científicos atualizados, estudos científicos com relevância. Então, tudo isso você vai ver nessa live de hoje. Oi, Felipe! Tudo bem, meu querido? Então, para isso, eu vou contar com a farmacêutica, a doutora Érica, tá? Que ela é uma das nossas parceiras que dá treinamentos para representantes, ministra treinamentos para representantes, dá suporte também a farmácias, também é parceira na construção de materiais para visitação, e ela atualmente é doutoranda. Érica, eu vou convidá-la, tá? E aí, você se apresenta melhor. Oi, Olá, pessoal, tudo bem? tudo bem, É, Érica? Alana, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui participando das lives da AB. Assim, realmente elas fazem muita diferença e o trabalho que tu faz, eu não canso de dizer que é incrível, né? Leva informação, novos conhecimentos para tantas pessoas, né? Você tem seguidores do Brasil todo, pessoas que lhe acompanham e que muitos já se inseriram no mercado, tanto na manipulação quanto como representantes através dos cursos da ABEM. Então, assim, realmente eu me sinto muito orgulhosa, muito feliz em fazer parte disso. Muito obrigada, Érica. Você já é de casa, né, minha amiga? Então, assim, não tenho nem como agradecê-la, né? Inclusive, pessoal, a Érica, ela tem 2 treinamentos, no link da nossa bio, tem 2 treinamentos fantásticos, tá? Que ela ministrou com foco na visitação médica, sobre silício. Gratuitos.
gratuitos sobre silício e sobre colágeno. Se você não conferiu esses treinamentos ainda, corre lá, tá? Deixa teu comentário, deixa teu feedback, que é muito importante para nós, tá bom? Então vamos iniciar? Vamos. Antes de nós iniciarmos, né, só fala um pouquinho do teu histórico, se apresenta um pouquinho para os nossos seguidores, né, para o pessoal que está nos Pronto, assistindo. gente. Sou farmacêutica, atualmente faço doutorado em desenvolvimento de medicamentos pela UFC, com foco em tratamento de melasma, né, agentes clareadores, e faço parte da AB também, com os treinamentos, com elaboração de material, com alguns projetos que a gente desenvolve em parceria. E é isso. Érica, porque a gente vai conversar, né, sobre estudos científicos. Porque estudos científicos, a gente sabe que é uma prova, né? Uma prova que você tem sobre aquele ativo que você vai levar. Principalmente quando o ativo ele é novo, ele é um lançamento no mercado. Eu lembro muito, vou até dar um exemplo, em 2015, 2014 para 2015, o C2 foi lançado, né? O C2, para quem não conhece, é o colágeno tipo 2. Ele é trabalhado, né, com foco na saúde das articulações, para tratamento de osteoartrite, tá? E aí, o C2 ele veio com promessa muito grande, Érica. Os estudos dele, aliás, a promessa dele era efeito 2 vezes maior que o da glucosamina com chondroitina, que é uma associação muito clássica, uma fórmula já consolidada, um tratamento consolidado, né, pela classe médica, inclusive a especialidade de ortopedia, né? Então ele veio com essa promessa para o mercado, que ele né, 2 vezes mais eficaz que a associação da glucosamina e chondroitina. E aí, Érica, só para a gente fazer uma introduçãozinha, né? Os prescritores, eles questionavam, nossa, tudo isso mesmo, porque a associação da glucosamina com chondroitina para um tratamento da osteoartrite já dava um bom resultado, né? Claro, dependendo do grau do paciente. E aí, como era um ativo novo, na época eu coordenava a visitação médica, né, de uma farmácia, e aí os representantes vinham, né? O André vinha e falava, Alana, doutor fulano de tal, pediu um detalhamento melhor sobre esses estudos. Por quê? Porque, de fato, era uma promessa, né, muito grande, né? Ele vai além de um tratamento já consolidado. E aí, o que é que eu fazia? Eu pegava os artigos na íntegra, né, do colágeno tipo 2 e enviava, né, para os professores. Na época nem tinha como fazer a tradução, eu baixei no formato em inglês e tudo mais. E o representante levava para o prescritor, né? E por que eu estou falando isso, pessoal? Porque, de fato, principalmente se você tem uma promessa, né? Se você promete algo, um tratamento, um resultado em 30 dias, por exemplo, é uma promessa muito forte, né? Se você, por exemplo, você promete um resultado superior a de um ativo já consolidado no mercado, por exemplo, a hidroquinona. Se vem um ativo que tem que é mais seguro que a hidroquinona, que dá um resultado superior, o prescritor vai chamar a atenção do prescritor, porque é uma promessa muito forte. Entretanto, você tem que ter embasamento. E como é que você vai embasar, provar aquela tua promessa para o prescritor, né? Através dos estudos, gente. Os estudos, falando numa linguagem um pouco mais comercial, os estudos é um gatilho, né?
Eu já fiz uma live só falando sobre gatilhos mentais. É uma estratégia de vendas, de converter, né? Converter vendas na tua visitação médica. E os estudos científicos nada mais é que uma prova, tá? O gatilho da prova. Com os estudos, você vai mostrar para o prescritor que aquele ativo, sim, ele funciona daquela forma, naquela posologia, em determinada concentração, certo? Então, eu queria deixar claro a importância, né, dessa live, porque muita gente, Érica, deixa de lado os estudos científicos, focam muito nas sugestões de fórmulas ou nos benefícios do produto e esquece de uma ferramenta que eles têm muito forte em mãos, tá? Que são os estudos científicos. Mas você deve saber interpretar os estudos, você deve saber escolher os estudos, né? Você não pode se limitar apenas aos estudos que vêm na literatura técnica do fornecedor. Claro, os fornecedores, eles fazem um trabalho espetacular em relação ao ativo, né? As lâminas fantásticas, mas é importante você ir além, tá? E aí, Érica, eu queria já que a gente falasse um pouquinho sobre os tipos de estudos, né? Que a gente pode encontrar sobre um determinado ativo, Eu falo ativo, pessoal, porque eu sou farmacêutica. Mas, por exemplo, quem atua na indústria farmacêutica, o Belato, ele se refere, que é um parceiro nosso da indústria, ele se refere à molécula, né? Então, ativo, molécula, tá? O fitoativo, Tratos. os extratos de derivados de plantas, então é tudo que envolve o tratamento, tá? A solução que você está levando, tá? E aí é que eu queria que você explicasse um pouquinho, você como doutoranda, né? Como conduz muito forte a nossa parte de desenvolvimento, a nossa parte técnica com muita maestria. Fala um pouquinho para o pessoal entender que tipo de estudos são realizados, né? Se possível, as etapas de um estudo e os tipos de estudos que a gente pode encontrar. Pronto, gente. Então, realmente a Alana falou assim com muita clareza, né, para vocês a importância dos estudos científicos. Hoje os prescritores, eles querem saber qual a fonte, de onde que você trouxe aquela informação, se aquela informação realmente procede, se tem uma base científica. Isso já era muito forte na visitação, e agora, né, depois, com essa pandemia, com esse acesso que as pessoas tiveram aos estudos, né? Estudos comprovam que substância tal é eficaz, e se falou muito nesses últimos tempos sobre estudos científicos. Então, isso, de certa forma, valorizou a importância, na verdade, valorizou não, mostrou de fato a importância do respaldo científico, né? Então, vamos lá. Quando a gente tem uma determinada matéria-prima, um determinado ativo, uma determinada molécula, eu estou falando aqui para manipulação, principalmente. Os fornecedores, eles dão um material, que são os informes técnicos, os informes científicos dos fornecedores. E lá nesses informes técnicos, científicos, tem os estudos. Lá na bibliografia, nas referências bibliográficas, a gente consegue ver quais os estudos são esses. Então, o que é que eu faço? Depois eu vou chegar no ponto do que é cada estudo, né? Então, o que é que eu faço? Eu peguei, por exemplo, a lâmina, ou o material técnico científico que a Galena forneceu sobre o C2. Galena, né, Alana? O C2? Infinity. Pronto, então a Infinity dá um material sobre o C2. Eu vou lá, vejo os estudos que eles apresentaram e, além desses estudos, eu vejo outros estudos também acerca do C2, acerca do colágeno tipo 2. Os fornecedores, eles fazem um trabalho incrível, mas eles têm interesse comercial. Então, assim, a gente tem que trabalhar também com a imparcialidade. Nós temos que, sim, ver os estudos dos fornecedores, mas a gente tem que buscar outros estudos. Como que eu faço para procurar outros estudos, né?
a gente tem existem no nosso meio científico vários tipos de estudos. Um deles é a revisão bibliográfica, revisão sistemática, e tem os estudos experimentais. O que é uma revisão? Uma revisão é um apanhado de vários estudos que é feito sobre aquele tema. Por exemplo, eu quero fazer um estudo sobre a aplicabilidade do morosil, enfim, do C2, por exemplo. Então, eu vou pegar todos os artigos naquele determinado período, por exemplo, nos últimos 5 anos, que fala sobre o colágeno do tipo 2. E ali vou fazer tabela. Esse estudo, os pesquisadores, eles não vão para o laboratório fazer experimento. Eles pegam outros estudos e fazem um levantamento. Isso é importantíssimo, gente, porque imagina, eles compilam tudo nessa revisão. Então, os estudos de revisão realmente são bem importantes. Agora, existem os estudos que são experimentais, que são os resultados dos ensaios que são feitos em laboratório. Exemplo, uma substância X, ela tem efeito antioxidante e tem efeito também inibidor da tirosinase. Então, nesse estudo científico, eu vou falar um pouco sobre a substância, vou falar sobre os inibidores da tirosinase, quem é a tirosinase, e chego na metodologia. Na metodologia, eu vou dizer como que eu extraí essa substância, como foi que eu testei a atividade antioxidante, se foi através de quais metodologias, se foi um estudo in vitro, se foi um estudo em vivo, se foi um estudo com ratos, enfim, vai ter tudo descrito na metodologia. Isso é um estudo experimental, né? Os pesquisadores, eles foram para o laboratório, fizeram os testes e estão mostrando a vocês os testes. Então, normalmente, para a gente montar o nosso material, nós usamos os estudos experimentais, mas também esses de revisão são bastante importantes, porque daí dá uma visão ampla para a gente, principalmente para conhecer o tema. Eu não sei o que é o morosil, ou então eu não sei o que é o C2, eu não sei o que é o silício, então eu pego um artigo de revisão, se tiver um artigo de revisão sobre aquele tema, né? Quando o ativo ele é muito novo, normalmente não tem artigo de revisão ainda, porque está começando a pesquisar sobre ele. Então, pego o artigo de revisão, faço aquele apanhado geral, entendo do que se trata, para a partir daí tirar minhas conclusões, entender direito. Então, como que eu vou fazer para pesquisar esses ativos, né? Eu vou nas plataformas acadêmicas. Que plataformas são essas? Anotem. Oi. Antes de chegar lá, vamos só deixar 2 pontos, né? Eu Sim. quero que tenham 2 conceitos claros em relação ao tipo de estudo. Então, existem aqueles estudos, por exemplo, sobre a vitamina D, relação da vitamina D e na prevenção do Covid, né? Existiram nesse período várias linhas de pesquisa, né? Avaliando vitamina D, zinco, né? A própria hidroxicloroquina, né? Em relação ao tratamento ou prevenção de Covid. Então, existiram no mundo vários grupos de pesquisa, né? Eu posso, inclusive, fazer um estudo. Eu posso fazer um estudo substâncias ativas contra o Covid. Eu faria um estudo de revisão, né? Pegaria vitamina D, hidroxicloroquina, enfim, aí pego aqueles estudos experimentais e digo se teve ou não atividade, como foi que foi feito o teste. E aí, esse estudo de revisão é um apanhado, né? E o outro ponto que colocou é o estudo experimental. E esse estudo, ele pode... esse estudo, aí tem vários tipos, né? Eu vou dar um exemplo aqui só para complementar, Érica, o que você colocou. Se porventura tiver alguém que não é da área aqui, por exemplo, eu posso trabalhar para eu avaliar, né, para o pesquisador, no caso, né, aquele grupo de pesquisadores, avaliar se aquele ativo é seguro. Qual é a finalidade de um estudo clínico feito em humanos? Avaliar
se aquele ativo ele é seguro, não traz efeitos indesejados, se realmente aquele ativo, as pessoas respondem, por exemplo, se a finalidade é reduzir a gordura abdominal, é feito, né, um comparativo, uma das linhas de pesquisa, por exemplo, segmentar o grupo de pacientes, os pacientes em 2 grupos, por isso que a gente chama de randomizado, né? Porque é de forma aleatória, separa em 2 grupos, e em um dos grupos, ele administra o ativo que ele está estudando, tá? E em outro grupo, ele administra um placebo. E o que é o placebo, Érica? Tu quer complementar? Pronto, o placebo, na verdade, vai ser aquele mesmo, digamos, medicamento, produto, mas sem o ativo, né? Vai ser, como se fosse, por exemplo, uma cápsula, e a cápsula só tivesse os recipientes, não tivesse, de fato, o ativo que é responsável pelaquela atividade. E aí, eles comparam os 2 grupos. Se você for pegar uma lâmina de material teu, da tua farmácia, do fornecedor, ou até diretamente em estudo científico, você pode encontrar vários estudos nessa linha de pesquisa, em humanos, onde se faz um estudo duplo cego, chamado duplo cego, quer dizer que realmente um grupo de pacientes recebe o ativo e o outro não. O paciente não sabe o que está recebendo, se ele recebe placebo ou se ele está recebendo, de fato, o ativo, o medicamento, e o examinador, no caso, por exemplo, o médico que está responsável por esse estudo, ele também, o que está fornecendo o tratamento para aquela pessoa, ele não sabe se o paciente dele está recebendo o ativo ou está recebendo o placebo. Então, isso que é o estudo duplo cego. Ninguém sabe, só o responsável mesmo pelo estudo, que tem que ter alguém que saiba, né, para depois conseguir computar os dados. Mas nem o examinador, nem o examinado sabe o que está tomando. Aí um outro ponto, pessoal, que é importante, ainda falando sobre tipos de estudos, né, Érica, é você saber se o estudo que você se tem no seu material, se ele é um estudo clínico ou é um estudo pré-clínico. Ou um estudo in vitro. Ou in vitro, importante. E aí, é importante, Érica, a gente entender, tá? Por quê? Vou até falar um caso real que aconteceu já, tá? Um representante levou, né, um ativo novo que foi lançado recentemente. Isso já está com uns 2 anos, tá? Foi lançado recentemente por um fornecedor, né? E aí o prescritor era um prescritor bem analítico, né? Tem prescritores que não levam em consideração, mas tem prescritores que sim, ele olhou para o material e falou, olha, achei bem interessante o ativo, gostei bastante do teu material. Entretanto, eu só prescrevo ativos que foram testados, né? Que já foram testados em humanos, tá? E por que eu estou falando isso? Porque é importante você conhecer o perfil do seu prescritor para levar realmente o que ele pode prescrever. Existem excelentes ativos que dão resultado, né? Que dão excelentes resultados, mas alguns eles não são, alguns fitoativos, inclusive, não são administrados não foram administrados em humanos, né? Durante o estudo. Ou foram, mas são poucos estudos comprovando. Então, isso não quer dizer, pessoal, que o ativo ele não tem a eficácia, mas ele é um ativo, por ser novo, não tem tanto embasamento. Então, até para isso, você deve saber, você deve entender o estudo, né? Você deve entender o respaldo em relação aos estudos, as provas que você tem para levar para aquele determinado perfil de prescritor, certo? Aí, Érica, dentro desse conceito, você pode falar, explicar um pouquinho sobre o estudo pré-clínico, in vitro, in vivo, clínico, estudo clínico?
Pronto, vamos fazer, vamos fazer uma simulação de uma pesquisa. Eu tenho um extrato de uma planta, eu fiz a extração de uma planta, fiz um extrato. Depois, Alana, a gente até é bom falar sobre extrato, que extrato é um mundo que talvez fosse interessante, porque como está muito em alta essa questão do tratamento natural, e que eu acho maravilhoso, né? Então as pessoas se confundem muito. Então eu acho que talvez depois fosse interessante a gente entender um pouquinho mais. Então eu tenho um extrato, no caso, esse extrato é uma matriz complexa, que tem vários ativos, enfim. Eu pego esse extrato e vou fazer testes nele in vitro. Por quê? Porque não adianta eu ir para animal, eu ir para humano, sem saber se de fato aquilo é eficaz. Por exemplo, eu peguei um extrato para testar a atividade inibidora da tirosinase, achava que ele era um excelente clareador, e o extrato não teve atividade. Então, já pensou se eu tivesse recrutado paciente? Na verdade, eu nem posso fazer isso, né? E passar direto para o estudo clínico. Deixa eu só traduzir aqui, Atividade inibidora da tirosinase é um dos efeitos, né, dos clareadores. Isso. Dos clareadores. Ô, gente, perdão. Pronto. Então, assim, eu testei um extrato, fiz um estudo in vitro e ele não teve atividade nenhuma como clareador. Então, já pensou se eu tivesse ido direto nos pacientes? Primeiro que eu não posso fazer isso. E se eu pudesse, ainda assim, seria perda de tempo. Então, a gente pega aquele extrato, aquela substância, vai fazer os testes in vitro. Eu vou testar, por exemplo, dependendo do meu objetivo, né? Posso testar atividade microbiológica, por exemplo, para saber se ele tem atividade para acne, fazendo com a bactéria específica, a Propionibacterium acne. Posso testar como inibidor da tirosinase para saber se ele é clareador. Posso testar atividade anti-inflamatória. Enfim, antioxidante, né? Existem vários testes para saber se a substância é antioxidante. Então, faço os meus testes. Eles estão ok. Eles apresentam atividade satisfatória, aí eu vou passar para importante. Quando a gente trabalha com extratos, com substâncias, a gente tem que saber se elas são tóxicas, a toxicidade delas. Então, se eu trabalho, por exemplo, com um ativo que ele vai ser para uso tópico, eu vou fazer os ensaios de citotoxicidade. Citotoxicidade, na verdade, é feito independente se para uso tópico ou para uso oral. Eu vou colocar aquela substância em contato com células humanas. Só células, não são pessoas, não são animais. São células, podem ser humanas, podem ser de animais, enfim. E eu vou ver o quanto aquela célula maltrata, o quanto aquela substância maltrata, agride, é tóxica para aquela célula. Então, a partir daí, eu vou ver se dá para continuar ou não. Então, se a substância ela é muito tóxica, parou. Né? Parou porque não adianta eu trabalhar com a substância para uso oral ou para uso tópico e ela ter atividades tóxicas. Existem vários testes que podem ser feitos. Por exemplo, se é um produto que vai ser aplicado para mulher grávida, existem testes específicos. Então, assim, às vezes é muito difícil falar assim, esse produto pode para grávida, não pode, porque muitas vezes não são feitos os testes e por segurança é indicado que não seja usado por mulheres grávidas, por exemplo. Então, assim, são feitos os testes in vitro, só seguindo a linha de raciocínio. Faço o teste de citotoxicidade, que é in vitro também. Quando eu vou para o tratamento tópico, eu vou fazer um ensaio clínico em humanos chamado PET teste. Eu não sei se vocês já foram no alergologista e fizeram aquele teste nas costas para saber se tem reação a determinada substância. Pronto, então pode ser feito esse PET teste para saber se irrita a pele, né? E depois eu vou fazer a atividade em humanos. Por exemplo, se é uma atividade clareadora, eu vou recrutar alguns pacientes. Por exemplo, eu posso trabalhar com 3 grupos. O grupo placebo, que vai ser só o creme base, sem nenhum ativo. O grupo com controle positivo, que é uma substância que, de fato, eu sei que tem atividade, como, por exemplo, o ácido cólico, e o grupo teste. Então, eu posso trabalhar com esses grupos. Em determinadas... para avaliar determinadas atividades, por exemplo, eu quero avaliar não mais a atividade
clareadora, eu quero avaliar a atividade anti-inflamatória. Então, eu faço um ensaio pré-clínico com camundongos, por exemplo. Antes de ir para humanos, eu tenho que testar em camundongos, né? Se aquela substância, por exemplo, é por via oral. Eu não vou simplesmente pegar um paciente e ir logo para um estudo clínico, né? Fazer os pacientes tomarem aqueles medicamentos. Eu tenho que primeiro passar pelo ensaio pré-clínico em ratos, em animais. A gente evita o máximo possível o uso de animais, né? A gente tem um comitê de ética, tanto humano, para fazer ensaio clínico, é necessário o estudo passar pelo comitê de ética. O uso para animal também tem um comitê de ética animal. E a gente trabalha com a minimização do uso animal. Por exemplo, a pesquisa que eu estou fazendo, como é o extrato para tratamento tópico, a gente testa logo em humanos. A gente economiza essa etapa de animal, justamente para evitar o sofrimento animal. Mas em algumas pesquisas, isso não é possível, a gente tem que usar o animal. Mas o comitê de ética ele é muito rigoroso, então assim, não tem como o pesquisador usar mais animais do que precisa, enfim, é realmente bem rigoroso. Então, gente, o estudo ele é in vitro, pode ser um estudo pré-clínico ou um estudo clínico. O estudo clínico ele é dividido em várias fases, tá certo? Principalmente quando é com medicamento, desses laboratórios farmacêuticos, eles começam na fase 1 e vão até a fase 4. A fase 1 a gente testa com poucas pessoas, com indivíduos saudáveis, aí a fase 2, e vai até a fase 4. A fase 4 já é pós-comercialização. Esses ativos que a gente trabalha na manipulação, muitos deles não são classificados como medicamentos. São suplementos. Então, assim, normalmente não tem essas fases tão definidas. É feito um ensaio clínico e pronto. Tá certo? Inclusive, Érica, esse é um ponto muito favorável, né, para a manipulação. Porque a gente consegue lançar ativos, por exemplo, o colágeno tipo 2 ele foi lançado principalmente no mercado magistral. E depois de 2 anos, se eu não estou enganada, foi lançado o primeiro produto, né? Estou dando o exemplo do colágeno tipo 2. Depois de 2 anos que a indústria colocou um produto, né, industrializado. Por quê? Porque, obviamente, para o ativo ser lançado, ele passa por todas as etapas, principalmente se for um ativo farmacêutico, ele passa por todas as etapas dos estudos. Mas lembrando que o ativo ele é fornecido para a farmácia. A farmácia está na cadeia final, né? Na cadeia de suprimentos ela está na ponta. Então, quem vai processar aquele produto, né? Quem vai transformar aquele ativo em medicamento é a farmácia, tá? E a indústria, para ela lançar um produto para que ele seja comercializado, ela precisa trabalhar, né, avaliar até a biodisponibilidade, a validade, uma vez que ela é trabalhado o produto, ele é colocado em prateleira por 2 anos, né, que é diferente do mercado magistral, que ele é feito ali para uso imediato. Uma outra diferença é que a indústria ela se trabalha em escala, é produzido ali dezenas, centenas, milhares de produtos de um mesmo lote, e isso é fundamental, né? Determinados testes. O que leva mais tempo para a indústria é lançar aquele produto acabado no mercado, tá? Isso. Por exemplo, teacrine, que é um estimulante, né, que tem algumas propriedades, inclusive similares à cafeína, com algumas vantagens. É um produto que ele é da manipulação. Hoje não se pode ter suplementos, por exemplo, com teacrine. Para que ele seja regularizado para ir para a indústria de suplementos, por exemplo, ele tem que passar pelos testes, né, vários testes, e tem que ser regularizado junto à Anvisa. Até lá, nenhum produto de suplemento aqui no Brasil pode ser à base de teacrine. Então, é uma vantagem para manipulação, porque só se quer teacrine tem que ser manipulado. Perfeito. E, sim, Alana, nossa sequenciazinha, vamos para onde? E agora que a gente já definiu, né, quais são os tipos de estudos, isso é muito importante
que tanto o responsável técnico, né, do laboratório, o profissional que elabora os materiais, e também é importante que isso fique claro para o próprio representante, tá? Saber que tipo de estudo você está levando, né, no teu material. Mesmo que você não foque naquele momento, você não ache aquele momento apropriado, ou de repente aquele perfil do professor, você não vai colocar estudo ali, o professor já conhece aquele estudo, aquele artigo, ok. Mas é importante você saber que estudo está embasando o seu material, ok? Isso. Alana, deixa eu só falar um pouquinho da estrutura. Normalmente, os artigos que vocês vão ver, gente, são os experimentais, né? O grupo de pesquisador foi para o laboratório, viu, fez os testes. Então, como que é a estrutura desse estudo? Para quando vocês se depararem, vocês se localizarem. A gente começa com o abstract, o resumo. Nesse resumo, eu tenho um geral do artigo. Eu tenho a introdução, eu tenho a metodologia, eu tenho os resultados e a conclusão, de forma bem pontual, tá certo? Saio da introdução, eu tenho, do resumo desse abstract, eu tenho a introdução. A introdução, eu vou falar um pouco sobre, por exemplo, é um artigo sobre cisteamina, Alana, por exemplo. Então, eu vou falar um pouco sobre a cisteamina, o que é a cisteamina, sobre atividade clareadora, o que é a melanina. Então, é uma introdução do assunto. Depois vem a metodologia. A metodologia, eu vou dizer como que foi feito o estudo. Eu testei a cisteamina, a atividade antioxidante dela, através da metodologia de TPPH. Testei a atividade antioxidante dela através da metodologia de inibição da peroxidação lipídica. Aí depois eu fiz a atividade da tirosinase. Então, ele diz exatamente como que é feito. Por exemplo, para a atividade de DPPH vai ser usado reagente tal, a substância na concentração tal. Às vezes isso talvez não seja... É importante você dar uma olhada, mas você não vai se detalhar a pequenas coisas, porque esse tipo de informação você não leva para o prescritor. Ah, doutor, colocou 200 microlitros junto com a Isso aí não interessa a ele, tá certo? Só interessa se é in vitro, se a metodologia é em vivo. Você tem que levar para o prescritor o resultado. Pontos. O resultado e pontos. Da metodologia, não importa o quê? Se é in vitro, se é em vivo. Basicamente isso. Quantos pacientes foram testados, né? Detalhes não, gente. Detalhes não. Pessoas submetidas àquele grupo, àquele estudo. Isso. É importante. O detalhe deixa chato. Quando eu vou selecionar um estudo para um material, para colocar um material, ou para fazer o treinamento, né, para o representante, o que a gente faz, né? E você também. O primeiro ponto é avaliar os resultados e a metodologia para ver a relevância, né? A metodologia tu consegue ver lá no abstract, porque você só precisa de pontos. Então, lá mesmo você consegue ver a metodologia. Tá certo? Não precisa ficar confusa. Você tem que olhar para o estudo científico de forma bem objetiva, pontual. E lá pontualmente, porque não tem, às vezes tem estudos de 15 páginas, de 20 páginas, então você não tem como ler todos aqueles estudos e senão você vai viver só de ler estudo e você não vai conseguir trabalhar. Tem que ser bem pontual. A gente lê o estudo completo quando vai fazer uma revisão, quando vai... Nessa situação assim de vocês que têm uma vida dinâmica, que tem que visitar médico, que tem que preparar material, não se lê o estudo completo. A não ser que aquilo ali lhe chame muita atenção e você realmente queira se aprofundar mais no assunto. Tá certo? Então, assim, a gente está na metodologia. Sai da metodologia, a gente vem para os resultados. Então, normalmente é bem organizado. A gente fez um antioxidante do DPPH, aí lá no resultado vai começar com o resultado antioxidante através do DPPH. Então, a sequência do resultado vai seguindo normalmente a sequência da metodologia. Depois a gente tem a discussão dos resultados. Às vezes a discussão é junto com o resultado, às vezes é separado. E no final é a conclusão. É importante ler a conclusão, porque a conclusão ele vai dizer o que é que ele achou daquilo tudo. Tá certo? Então, quando você tem essa visão assim rápida, então você lê o abstract,
lê os resultados, vê um pouco da discussão e lê a conclusão. Pronto, rapidinho você consegue ver um estudo científico. É isso aí. Eu sou prática, assim, não que sempre tenha que ser assim, gente. Quando vocês se interessarem no estudo, deem uma lida mais completa, mas eu falo isso porque eu sei que não se tem tempo para poder ler tudo que a gente quer. É isso aí, é isso aí. Érica, Então, e aí? Uma vez que você seleciona 10 estudos, como avaliar a relevância daquele estudo, né? O estudo antes é um ponto importante, né? Antes, vamos só... por exemplo, a vitamina D. A vitamina D, em 2020, teve um outro olhar, né? Em comparado com a vitamina D há alguns anos atrás, que até a dose dela comercializada era bem inferior. Então, vamos lá. Oi, Bruninha. Deixa eu só falar, Alana. Está por aqui. Gente, a Bruna, Fabiola, Vitor, vai ter uma turma maravilhosa no nosso curso de representante, né, de laboratório. No caso, eles farão parte, elas, no caso, né, farão parte de uma mesa redonda, Érica. Que maravilha! Sobre a sua experiência. A Bruna está como representante desde o nosso primeiro curso de representante, né? Nossa, eu gosto muito do trabalho da Bruna, da Fabíola, são meninas fantásticas e elas contribuirão um pouquinho com a sua experiência nesse final de semana, juntamente com o Vitor. Maravilha, gente. Fico muito feliz, porque eles foram da minha turma. Eu fiz o curso de representante, fui da primeira turma, verdade, junto com a Bruna, junto com o Vitor. Foi o piloto, né, digamos assim. Foi. Eu, Érica, tu tem que participar para validar, até, né? Até para validar. Mas foi maravilhoso, aprendi muito no curso, muito, muito. Assim, realmente é importantíssimo. Até para quem já trabalha na área, né? Porque aí você aprimora suas técnicas, é muito bacana. Sim, gente, então, antes de falar o que tu pediu, Alana, eu queria explicar como que vocês vão buscar esses artigos, tá certo? A gente tem algumas plataformas científicas. Anotem aí. Deixa eu interromper um pouquinho. Sim, pessoal, se você é representante, muitas vezes, dependendo da sua farmácia, você não vai ficar, né, buscando artigos, porque pode ter um setor responsável por isso. Por exemplo, a farmácia da Bruna, eu sei que que acompanha da Fórmula, né? Ela tem um excelente, né, suporte técnico. Eu esqueci o nome, acho que é a Carla, né, que desenvolve esse trabalho, elabora os materiais e tudo mais. Então, a Bruna, ela faz o quê? Ela estuda, recebe os treinamentos, né, Bruna? Estuda, inclusive nos treinamentos são apresentados os estudos, e aí ela o foco dela é estudar aquele material e fazer o script para a visita, né? Tem alguns representantes, Érica? Oi, Adriana, boa noite, tudo bem? Tem alguns representantes que, além de ser representante, fazem o material. Também tem que são os representantes farmacêuticos, né? Eles trabalham também em cima do material, né? Então, vai muito da farmácia, tá? Para algumas farmácias vai exigir mais de você, que você saiba escolher, por exemplo, o estudo, que você elabore o material e faz o teu script de venda, de visita, né? Alguns representantes não, eles vão estudar o estudo fornecido pela farmácia, o estudo que está ali já bonitinho no material na lâmina a ser apresentada pelo médico. Pois vamos lá, Érica. Vamos só fechar essa parte, né? Que a gente tem mais 5 minutinhos. Eu vou correr. Meu Deus, já. Sobre a relevância dos estudos. Oi, Patrícia. Pronto, deixa eu só explicar rapidinho como é que acha esses estudos. Então, gente, vocês vão nessas plataformas científicas. Anotem aí. PubMed. Depois, quem quiser, pode vir aqui no Química Natureza que eu falo direitinho. PubMed, Science Direct, Biblioteca Virtual de Saúde, Cielo, o próprio Google Acadêmico. Então, vocês vão colocar
os descritores, que são as palavras-chave que vocês querem procurar. Normalmente, gente, os artigos eles são em inglês, então vocês coloquem aquela palavra em inglês. Se você não souber traduzir, vai no Google Tradutor e usa a palavra em inglês, vai aparecer os artigos. Muitos deles o acesso não é liberado. Quando o acesso não é liberado, na maioria das vezes a gente consegue ter acesso a esse artigo. Quem quiser saber, me pergunte pelo direct, tá certo? Porque eu não sei se eu posso falar aqui, é melhor não falar. Mas na maioria das... Se o estudo é muito atualizado, dependendo de qual revista ele foi publicado, muitas vezes você tem que pagar, né? Isso. Nós temos parcerias com universidade, né? Então, a Universidade Federal, a gente consegue baixar muito artigo, mas também, se você não tem parceria, se você não faz doutorado, você não tem ninguém da linha de pesquisa, você consegue também, né? Mas aí a Érica vai estar te explicando melhor por direct. Isso, eu explico pelo direct, podem falar comigo. Então, assim... sem precisar pagar, né? Isso. Então, você vai colocar a palavra-chave e dali você vai ver aqueles artigos. Eu consigo, inclusive, selecionar datas. Sei lá, eu quero selecionar só nos 5 últimos anos. Então, tem a busca avançada. Em todas as plataformas tem. Você procura lá que você vai encontrar. Vai nos filtros, justamente. Então, você seleciona o ano, seleciona, por exemplo, aquela palavra, eu só quero que ela esteja no título. Então, eu consigo selecionar se ela só vai estar no título, se ela pode estar no resumo. Então, a gente faz essas buscas, aí você vai abrir o artigo e, como eu falei para vocês, a maioria é em inglês. Quem conseguir ler inglês, maravilhoso. Quem não conseguir, você vai traduz no Google Tradutor. E dependendo do artigo, se ele abrir na página da internet, no computador tem um local que você faz a tradução automática. Não fica 100%, mas dá para entender. Tá certo? Então, o artigo em inglês, ele não deve ser um impedimento para você ter acesso àquele conhecimento. Até porque muitas vezes são em gráficos, então o gráfico é muito fácil de você interpretar. E também você tem acesso à tradução no Google Tradutor. Em relação à relevância do estudo, né? Gente, nós temos as revistas científicas, existem várias revistas científicas, e elas têm um fator de impacto. Esse fator de impacto, ele diz o grau de relevância daquele artigo. Quanto maior o fator de impacto, mais relevante é aquela pesquisa, tá certo? São parênteses. Pessoal, assim, se for um prescritor muito clínico, ele não vai avaliar isso, claro. Mas você pode pegar um prescritor que é um pesquisador. E aí, para ele vai avaliar isso sim, tá? Então, claro, o que a gente está colocando aqui é para o seu entendimento e sua clareza. Não é que você vai estar colocando na visita qual é a relevância. Para alguns, sim, isso pode ser relevante, certo? Não, isso às vezes é relevante, Alana, às vezes é relevante, por exemplo, eu tenho uma substância X e ela tem uma atividade. Um artigo diz que ela tem uma atividade. O outro artigo diz que ela não tem atividade. Aí, às vezes, você justifica com fator de impacto. Mas a revista que diz que não tem atividade tem um fator de impacto maior. Então, normalmente, a gente também usa nesse comparativo. Além do fator de impacto, aqui no Brasil, a gente tem o Qualis da revista, que a gente consegue ver pela plataforma Sucupira. Você coloca plataforma Sucupira, Qualis, e você consegue ver, por exemplo, o Qualis daquela revista. A revista ela se divide em Qualis A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e revista C. A revista A1 é a melhor, né? A revista que tem mais impacto. A C já não tem tanto. Então, apesar de que esse sistema de Qualis ele tá sofrendo um pouco de modificação. Mas se uma revista ela tem um Qualis A1 e a outra tem um Qualis C, com certeza essa revista de Qualis A1 ela tem muito mais relevância do que a revista C. Isso no critério Qualis. Se eu for olhar o fator de impacto dessas duas revistas, com certeza a revista A1 ela vai ter um fator de impacto muito maior do que essa revista C. Ok? Bruna, então, estou visitando um pesquisador.
Copia e anota tudo, viu? Já pensou, Bruno, tu coloca um doutor? Esse ativo que eu estou trazendo, ele inclusive foi publicado um estudo com ele na revista de impacto, o fator Tanto. A1. Perfeito. Olha o peso da sua visita. Tu vai ganhar o prescritor, viu, Bruna? Bruna, e qualquer coisa, você pode me perguntar pelo WhatsApp, pelo Instagram, se vocês tiverem dúvida. Essa revista, ela é fator de impacto quanto? Será que esse estudo... Podem me perguntar, gente, aqui pelo Química Natureza. Mais perguntas? Acho que é isso, Érica. Não tinha mais nada não pra gente ver? Deixa eu ver aqui o nosso esqueminha. Pessoal, acho que terminamos. Terminamos, né? Passamos todas as fases do script. Pessoal, queria agradecer a participação de vocês, tá? Érica, muito obrigada. Suas Eu que lives agradeço. foi de grande contribuição. Sigam o Química Natureza. A Érica está sempre postando muito conteúdo interessante, tá, pessoal? Tô até um pouquinho em falta, mas eu vou voltar ativo aqui no Instagram. O doutorado. Eu queria ser mais influência, Alana, tipo assim, conseguir dar mais atenção ao meu Instagram, mas eu vou melhorando aos poucos. Pessoal, não esqueçam de participar do workshop Como se tornar um representante de laboratório. Se você é representante e se você ainda não participou, é muito importante para você aumentar a sua performance na sua área, né? A sua atuação em campo, tá bom? E deixa lá o seu comentário. É isso mesmo, Patrícia. Natureza. Química Natureza. É só clicar aqui na época que você acessa o Instagram. E deixa lá nos comentários, tá? Deixa o teu feedback sobre o que você está achando do nosso workshop, tá certo? Te espero na próxima semana. Esse final de semana teremos o nosso evento presencial. Estou super ansiosa. Espero todos vocês lá, tá? E é isso. Obrigada, Érica. Obrigada. Gente, muito obrigada. Eu agradeço demais a atenção de vocês, o convite da AB. Fiquem com Deus e qualquer coisa, mais uma vez, estou à disposição. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.